A vida e o layout de um castelo medieval. Existem muitos castelos medievais ainda de pé, permitindo que nós, modernos camponeses de todo o mundo, tenhamos um gostinho de viver como um rei ou rainha nos primeiros séculos. No país de Gales, que tem a maior densidade de castelos na Europa, é difícil caminhar pela cidade sem se deparar com a moradia de um monarca medieval. Um castelo, no entanto, não era apenas para reis e rainhas. Eles normalmente pertenciam a senhores e possuíam seus próprios pequenos reinos insulares, administrando o equivalente a uma cidadela dentro de suas muralhas, alojando nobres, servos, lojistas e suas barracas, armarinhos, tesourarias, gado, salões de baile, cozinhas, celas de prisão e muito mais. Os castelos tinham múltiplas funções simultâneas. Eles precisavam ser reflexos dos líderes que representavam, grandes e majestosos, adequados para abrigar as pessoas mais importantes do mundo e cercá-las com luxo. Mas eles também serviam como campos de batalha e fortificações que reforçavam as defesas da cidade e dissuadiam invasões. É por isso que um castelo medieval é como uma cebola. Ambos têm muitas camadas. O início do castelo medieval. Antes do período medieval, também conhecido como Idade Média, vieram os romanos. E com os romanos vieram os fortes, uma das bases originais para o castelo medieval. Castelos medievais foram frequentemente reformados durante um período de conflitos generalizados na Europa e no mundo. A criação de defesas contra invasores se tornou um ponto focal dos monarcas para garantir suas dinastias. As fortalezas romanas abandonadas eram ideais para a construção de novas fortificações. Nesse período surgiram as estruturas simples dos castelos Motte e Bailey, introduzidos nos séculos 9 e 10. Essas eram simples peças de terra elevada, cercadas por uma parede de madeira, e geralmente eram simplistas em estrutura e tamanho. Com o passar do tempo, essas construções de madeira foram substituídas por pedra, e essas estruturas iniciais forneceram a base para o castelo medieval que mais comumente pensamos hoje, em grande parte graças aos filmes da Disney. Outra razão foi a introdução do feudalismo como ordem social. Para controlar suas terras, os senhores construíram grandes casas semelhantes a fortalezas, base da estrutura do castelo medieval. A localização dessas estruturas era crucial. Na Grã-Bretanha e Europa costeira, castelos eram comumente construídos perto de mares ou lagos, para se proteger contra ataques por água. Um suprimento de água fresca também era essencial para os moradores de um castelo, e quanto menos provável que o suprimento fosse cortado durante um cerco, melhor. Eles também eram comumente construídos no topo de colinas, com vista para a área controlada. O ponto de vantagem alto permitia aos habitantes ver por quilômetros, alertando-os de ataques iminentes. Mas também dava uma grande vantagem no próprio campo de batalha. É muito mais difícil atacar de uma posição inferior para cima do que atirar em um inimigo de cima, e muito mais fácil estrategizar, planejar e mirar de dentro. Além das fortificações e proteção geral, os invasores também estariam exaustos das longas jornadas, o que seria enfatizado pela necessidade de subir a colina até o local da batalha. Construindo as camadas externas de um castelo. Dada a sua posição, os castelos no topo das colinas e saliências não usavam realmente o fosso tradicional que associamos aos castelos medievais. Porém, a maioria dos outros usava, sendo um dos exemplos mais conhecidos no país de Gales. Os fossos eram uma camada adicional de defesa contra inimigos, usados para retardar seu avanço. Um uso ainda mais macabro dos fossos era adoecer os invasores ao tentar atravessá-los. Aqueles no castelo voluntariamente envenenavam seu fosso com cadáveres portadores de doenças durante um ataque para adoecer os soldados que se aproximavam. No entanto, a parte mais importante das fortificações de um castelo eram as fortes muralhas externas que ficavam logo além do fosso e da ponte levadiça. A muralha externa e suas torres eram a primeira linha de defesa de um castelo, permanentemente guardadas e alinhadas com arqueiros e artilharia durante a batalha. Quanto mais alta a muralha do castelo, melhor era para seus residentes. Em média, as muralhas dos castelos tinham cerca de 30 pés de altura. O castelo de Framingham, famoso por suas muralhas de 40 pés, frequentemente tinha uma segunda muralha interna adicionada como linha extra de defesa conforme se desenvolvia antes de chegar à parte principal do castelo. Assim como a Estrela da Morte tinha uma fraqueza. Embora os portões externos fossem a fraqueza do castelo medieval, independentemente de quão bem construídos e fortes fossem, eles simplesmente não eram iguais a uma pura parede de pedra de 30 a 40 pés de altura e eram frequentemente o ponto focal das forças atacantes. Por isso, muitos portões de castelos medievais também tinham uma porta de ferro, uma estrutura que podia ser abaixada para formar outra barreira de defesa atrás do portão. Embora houvesse poucos quartos nas paredes externas do castelo, eles abrigavam uma parte particularmente fedorenta da vida medieval.
O garderobe, ou como é mais comumente conhecido, o banheiro. Nos castelos, as doenças se espalhavam rapidamente, portanto, a higiene era crucial para os residentes. No entanto, ninguém quer um banheiro medieval muito perto de onde comem e dormem, então os banheiros geralmente eram encontrados no que era conhecido como a Torre de Latrina, que servia como parte da muralha externa. Sentado lá em cima, com as nádegas repousando em uma tábua de madeira surpreendentemente confortável, os resíduos desciam pelo sistema de túneis internos da torre, bem longe da residência do castelo. Essas torres de latrina não estariam apenas na muralha externa, mas também em outras estruturas dentro do castelo, como o quartel ou a prisão. Se você visitar o castelo de Caerphilly hoje, pode entrar em sua latrina e imaginar como era visitar um banheiro com vista na Grã-Bretanha medieval. Avançando do banheiro, entre os muros duplos de proteção, é onde a vida do castelo podia ser encontrada. Uma torre de pedra posicionada no pátio conhecido como Bailey, que cobria as partes internas do castelo, geralmente era o ponto focal central do castelo medieval. Aqui se encontraria a residência do senhor do castelo e seus servos, comumente a parte mais luxuosa da estrutura. É onde o senhor jantaria, receberia convidados e geralmente viveria em conforto medieval. Mas também servia como a última linha de defesa contra forças invasoras. Se tudo mais fosse perdido, soldados e residentes do castelo poderiam se refugiar no forte e esperar que suas fortes paredes de pedra resistissem ao ataque. Outras salas comuns dentro do forte geralmente incluíam um grande salão, onde a família comia e recebia outros membros da nobreza, o tesouro, onde guardavam os impostos coletados daqueles que cultivavam a terra pertencente ao senhor, e a sala que abrigava o médico medieval residente e suas maravilhosas sanguessugas. Mas um castelo precisa de mais do que apenas um lugar para o senhor repousar a cabeça. Eles serviam como lar para muitos, tendo algumas das armadilhas e confortos da vida medieval. O forte era ricamente decorado com tapeçarias, ornamentos e, em alguns casos, impressionantes esculturas nas paredes, semelhante ao castelo de Stirling, que abrigou vários monarcas escoceses. Na era medieval, castelos de grande porte poderiam se tornar vilas independentes. Muito parecido com o castelo de Ebrafaro na Espanha, que se estendia para incluir uma comunidade de comerciantes, artesãos e mercadores dentro de suas muralhas. Outras estruturas comuns de castelos incluiriam uma capela, já que a religião era uma parte crítica da vida medieval, quartos para os servos, guarnições para soldados, estábulos, lugares para o gado e também uma prisão para abrigar aqueles capturados pelo reino em toda a Europa e além. A estrutura do castelo medieval permanece surpreendentemente familiar, geralmente seguindo o mesmo padrão, independentemente da localização. O ponto focal das cidades e vilas que defendiam, o castelo medieval não só precisava abrigar e apoiar a terra que possuía, mas também se destacar como uma assinatura e representação da riqueza da coroa e de seus nobres, enviando a mensagem aos invasores: você não vai vencer aqui.